Notícias da hora, com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Sanasa informa que vai fazer obra de troca de redes na Vila Pompeia nesta quinta-feira, dia 23. O serviço é importante para melhorar ainda mais a segurança hídrica da região, além de prevenir interrupções emergenciais. Os bairros que terão o abastecimento interrompido serão Vila Pompeia, Vila Rica, Vila Mimosa, Jardim Novo Campos Elíseos e Jardim Indianópolis. A Sanasa informa também que vai executar obra de interligação de redes no Parque Jambeiro também nesta quinta-feira, dia 23. E os bairros atingidos serão Parque Jambeiro, Chácara São Martinho e a área militar. A Sanasa recomenda aos moradores que consumam água de forma consciente e que façam reserva antecipada. Para executar o serviço com segurança, será necessário interromper o fornecimento de água das 8 da manhã às 5 da tarde. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Bom dia para você que está ligado na Rádio Bandeirantes de Campinas. A gente está dando início a mais um Bastidores do Poder. Hoje, nesta quinta-feira, 23 de março de 2023. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Para você que está sintonizado no 85,7 e também no AM 1170. E para você que está acompanhando a gente pelos aplicativos, pelo Band Rádios ou pelo aplicativo da Rádio Bandeirantes de Campinas. No Band Rádios você tem acesso a todas as rádios do Grupo Bandeirantes e no aplicativo da Rádio Bandeirantes de Campinas você tem acesso à nossa programação. Claro que você também pode nos acompanhar pelas redes sociais, tem o Facebook da Rádio Bandeirantes de Campinas e o YouTube. Você quer ver a nossa carinha? Acessa lá youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas, aí você vai ver a nossa carinha. Não sei se vai ser muito bom, mas pelo menos você vai acompanhar a gente aqui, as nossas reações. Bom, Bastidores do Poder é uma produção do Departamento de Jornalismo da Band de Campinas, da Band Mais, do Grupo Bandeirantes, que tem produção e apresentação de Rose Guglielminetti, que hoje está fora de combate, de Edmilson Siqueira, que já está aqui conosco. Bom dia, Edmilson. Bom dia, Tiago. Bom dia, ouvintes do Bastidores do Poder. E comigo aqui, Tiago Prudente, a gente vai seguir junto até às 11h30 da manhã. Bom, vamos passar o pessoal que nos ajuda a fazer o programa todos os dias. Na mesa de som, Leandro Renato, na central técnica, Danilo Capucci, Lucas Pessoa, Gil Kleber, que eu acho que está de férias ainda. Então, o pessoal que nos ajuda a fazer, que mantém a retaguarda. Lembrando que você pode participar do Bastidores do Poder. Mande a sua mensagem para 19, é o DDD. Se você estiver em outra cidade com um DDD diferente, não esqueça de colocar o DDD na frente para que a sua mensagem chegue. Pelo 97102-1493. 19 97102-1493. Mande a sua mensagem de texto ou a sua mensagem de áudio para que a gente possa colocar aqui a sua participação. Lembrando que a sua mensagem de áudio, no máximo 30 segundos, identifique seu nome, o lugar que você está falando. Hoje tem muito assunto para a gente destacar aqui no Bastidores do Poder e eu vou começar a procurar a falar com o Edmilson de uma questão que tem ainda mexido muito com os ânimos, que é essa questão do PCC referente ao Sérgio Moro. O Edmilson, a gente viu ontem uma movimentação política muito grande referente a isso, perdão, tentando ligar o presidente Lula a essa ação devido à fala do presidente Lula referente a querer se vingar do Moro e com a operação no dia seguinte.
Como é que você viu essa movimentação, esses desdobramentos? Acho que operação importantíssima, porque estava entre os alvos um senador da República, mas como é que você viu essa movimentação política? Como foi usado politicamente essa operação? Como é que você percebeu dessa movimentação? Foi uma operação importante, como você disse, claro, certo? O que foi ruim foi a coincidência, né? O Lula falou uma bobagem imensa, né, durante uma entrevista aí, repetindo segundo ele, o que ele dizia na prisão, mas a oposição, evidentemente, no momento desse não alivia, né? Foi uma coincidência, nada disso. Eu escrevi um artigo no blog da Rose, cujo título é Coincidências Perigosas. E é exatamente isso que aconteceu. O Lula falou aquela bobagem com relação ao Moro, certo, na entrevista, e no mesmo dia a PF desbaratou essa célula do PCC que estava se programando para cometer atentados no país, e o principal deles seria um atentado contra o Sérgio Moro, talvez contra a sua família também, contra promotores públicos e outros alvos aí que não foram revelados. Aliás, dizem que até o Geraldo Alckmin estaria entre os alvos do PCC, certo? Segundo reportagem que saiu hoje nos jornais aí. Agora, a oposição se aproveitou disso, né? Aproveitou mal e porcamente, né? Eu acho triste, né? Eu acho triste a oposição também se baixar a esse nível, né? De falar de uma relação do PCC com o PT, com o Lula, uma relação que não está comprovada. Pode até ter, eu acho difícil que tenha, né? O PT não é tão louco assim, né? De se aliar a esse tipo de bandidagem. Então, mas teria que provar, né? E falar sem provar é sempre ruim, né? Fica sempre no ar aquela coisa de mentira, de fake news, certo? Agora, o Lula falou uma grande bobagem, não há dúvida quanto a isso, certo? Ele como presidente da República, certo? Ele quebrou o decoro, inclusive, certo? Foi uma coisa completamente descabida. Ele falar aquela frase com relação ao Moro. Moro é um juiz honesto, todo mundo sabe, certo? As acusações contra ele não fazem sentido, e o Lula não é inocente, não foi inocentado até hoje, certo? Ele pode ter se livrado dos processos, mas isso não quer dizer que ele seja inocente. A corrupção que aconteceu no governo dele está aí, com provas, com caminhões e caminhões de provas, certo? Mas eles querem acabar, eles querem fulanizar, né? Fulanizar a prisão do Lula e tudo mais, como se ela fosse consequência única e exclusivamente do plano de apenas um juiz de primeira instância, né? Quando todos os processos dele passaram por segunda, terceira instância, certo? E foram comprovados e não houve erro algum por lá. O STF resolveu mudar um pensamento sobre esse procedimento de processo e acabou anulando tudo. Anulou, mas não as acusações. Continua aí. Agora, é política, né? A política ela tem coisas boas e coisas ruins, né? E o dia de ontem foi um dia ruim para a política. Eu estava acompanhando, né, toda essa movimentação. Como falei ontem aqui no Bastidores, acredito que o presidente Lula errou demais com aquela fala, pelo cargo que ele ocupa, não se deve falar aquilo, errou muito e agora está sofrendo as consequências com essa coincidência dessa operação no dia seguinte, mas também me surpreendeu a posição da oposição, Sim. Principalmente no discurso do Sérgio Moro, em que ele fez uma ilação, que havia alguma ligação nisso. A hora que eu ouvi o discurso, eu fiquei meio assustado, tanto que houve bate-boca no Congresso ontem, né, sobre isso, sobre essa questão política entre a oposição e o governo, porque os senadores de governo disseram: como assim você está acusando o governo, sendo que foi uma operação dentro do governo que você está acusando a Polícia Federal, que é controlada por esse governo. Então, acho que houve um bate-boca ali, e aí se perdeu o foco, que é principalmente combater o crime organizado. Aí se usa o que aconteceu do crime organizado, não sei se o senhor concorda comigo, para fazer política, ao invés do alvo ser o crime organizado, o combate do crime organizado. A gente está diante de facções criminosas que têm um poder enorme, que é isso que fica muito claro, e a gente não tem uma ação do Estado. Não teve nos últimos 4 anos, a princípio agora não tem, e a gente fica se perguntando, enquanto os políticos usam isso de retórica, e uma das falas me chamou a atenção, perdão, enquanto isso mantiver, as autoridades estarão reféns desses criminosos, ainda vão ser alvos. Vários deputados, senadores falaram isso, mas não são só as autoridades, a população que não tem segurança, não tem segurança privada, não tem carro do Estado, tá refém todos os dias nas favelas desse país, nos bairros da periferia, nos bairros nobres, vítimas de assalto, sequestro, filhos que caem nas drogas,
que são patrocinadas por essas facções criminosas que ganham muito dinheiro com isso. Eu não vejo uma ação para isso, eu só vejo retórica política, e isso me deixa muito triste. É preciso uma virada nesse combate ao crime organizado, e o crime organizado se fortalece a cada ano, ninguém faz nada. Eu não vejo um plano de ação para enfrentar esse crime organizado no nosso país. E o grande problema, que a gente sabe, é que o crime organizado, estou falando de PCC, Comando Vermelho, milícias, o problema é que eles patrocinam alguns desses políticos, né, Edmilson? Pois é. A gente não pode, né? A gente vê os políticos mesmo que deviam centrar muito mais as suas forças, né, no combate ao crime organizado, porque ele é um mal que se espalha pelo país todo, né? A gente vê aí o Rio Grande do Norte, tudo mais, certo? Claro que na hora dos ânimos mais acelerados ali, né, mais exaltados, as falas acabam atingindo um e outro e há um bate-boca normal, certo? E é até bom, eu acho que é até bom que se discuta esse tipo de coisa no Senado, certo? Porque o crime organizado está aí, a violência no país, ela não acaba, né? Não acaba. E o Rio Grande do Norte é uma prova eloquente, né, de que há muito mais bandidos, né, do que policiais para combater o crime, né, no Brasil. Lá já tinha toda a força policial do Rio Grande do Norte tentando atuar contra aí a facção que está aterrorizando o Estado. Chegaram mais 600 homens e os atentados continuaram. Foram mais de 300 atentados nesses 8 dias, entende? Então, é uma coisa de louco. E por outro lado, viu, Tiago, a gente pega nesse meio, nessa confusão toda, o crime organizado deitando e rolando, PCC tentando matar senadores e outras pessoas. Daí, de repente, lá na Câmara, certo? O Lira comanda uma votação rapidíssima, né, que favorece os condenados aí pela Lava Jato e por qualquer outra coisa. Ele aprovou um projeto que diz que quando houver empate nas cortes superiores, nos colegiados, né, de juízes, vai favorecer o réu sempre, sempre. Por que ele está falando isso? Porque com a possível entrada de um novo, de um indicado pelo Lula no STF, certo? Seja ele o Zanin, ou seja outro, certo? Vai ser o indicado do Lula. E esse indicado não vai poder julgar os processos anteriores, por conta dele não ter participado das coisas todas. Então vão ser 10 juízes. 10 juízes vai dar empate muitas vezes, certo? E no que der empate já favorece o réu, certo? Acabou e fim de papo. Ele aprovou esse projeto a toque de caixa para favorecer aí os possíveis condenados por Lava Jato e por outras operações. Quer dizer, a política não contribui também, né? Porque o crime organizado, esse crime comum que a gente está vendo de facções, etc. Tal, é um crime que existe no Brasil e que precisa urgentemente ser combatido. Mas claro que o exemplo vem de cima, né? Se de repente pega-se tanta gente no Congresso envolvida em corrupção também, isso é um incentivo enorme para que outros também caminhem para o lado do crime. É o Brasil mostrando sua cara aí, né? É um negócio impressionante que se não houver uma seriedade mesmo no combate ao crime, e a oposição está começando a forçar a barra em cima do PT, né, em cima do governo Lula, para começar a atacar a falta de ação contra o crime organizado. Essa vai ser, eu acho que daqui para frente vai ser uma grande discussão política e no Senado, na Câmara, em todo lugar, para que o governo preste mais atenção no combate ao crime organizado. Atenção, inclusive, que o Bolsonaro também não prestou, não, sabe? Não é assim, o Bolsonaro estava fazendo certo, o Lula está fazendo errado. Não, os dois estão fazendo errado porque o crime organizado no Brasil precisa de uma atenção muito maior do que a que existe hoje. Bom, continue participando, mandando a sua mensagem para o 19971021493. O Edmilson mandou assim: bom dia. Gostei da resposta que o Sérgio Moro deu em entrevista, não é o Edmilson aqui que tá com a gente, é o ouvinte, tá, gente? Gostei da resposta que o Sérgio Moro deu em entrevista para um canal no dia de ontem. Totalmente racional e consciente. Eu não vi essa entrevista, eu vi o discurso dele na tribuna, achei parte desse discurso muito bom, mas uma outra parte que já começa a descambar para o lado político e não para o lado relacionado à operação em si, o que estava sendo discutido, aí já não gostei muito, porque a gente parte para um outro caminho que não é o alvo da operação, portanto, a participação do nosso ouvinte aqui. A gente vai voltar a falar disso já sobre o Sérgio Moro, mas agora eu queria abordar um outro assunto. Mande sua participação, sua opinião sobre essa operação que teve. Daqui a pouco a gente volta, a gente vai trazer até uma reportagem sobre isso. Edmilson, eu queria prestar serviço para quem está ouvindo a Rádio Bandeirantes. Se você tem algum compromisso hoje em São Paulo, aqui na capital, desmarque, porque a capital está de ponta cabeça. A gente tem greve dos metroviários,
então parte do sistema de metrô está parado hoje e a cidade está um caos, o rodízio está suspenso. Mesmo assim, você vai enfrentar muito trânsito acima do normal. Se dá para chamar o trânsito de São Paulo de normal, né? Mas acima do normal. Então, evite a capital paulista e o metrô vai voltar a funcionar, porque o sindicato disse que retomaria o funcionamento do metrô se o governo liberasse as catracas. O que significa isso? Se o governo liberasse a catraca, não cobrasse passagem, o metrô voltava a funcionar normalmente, uma outra forma de protesto que o sindicato achou aí. Não prejudica a população, mas acabam atingindo diretamente a operação do Estado. Queria saber o que você achou dessa opção que o sindicato deu para o governo. O governo acabou tendo que ceder à pressão com a população na porta das estações, Edmilson. Eu, pelo menos, antes de você falar, eu vou dar minha opinião aqui. Eu achei que, para não prejudicar a população e fazer pressão em quem os funcionários querem fazer pressão, eu acho até mais racional do que deixar a população sem transporte público, principalmente quem precisa se locomover. É claro que eu desconfio que a pressão vai ser maior do que a estação fechada para o Estado, porque quando mexe no dinheiro da companhia... Quando dói no bolso, né, as soluções aparecem rapidamente, certo? A informação que a gente tem agora, né, que está saindo na Folha desse dia, o metrô de São Paulo anuncia a liberação de catracas e linhas devem voltar a funcionar. O sindicato determinou que a categoria volte ao trabalho imediatamente, certo? Mas só que não há um período, ainda não há informações sobre como funcionará a liberação das catracas, nem qual horário que os trens voltam a circular, certo? Então, mas a coisa já começa a se normalizar, né? Então, o trânsito de São Paulo deve sair do caos e voltar para a confusão normal do dia a dia, né? Porque estava um caos, agora com a liberação do metrô melhora um pouco, então vai ficar aquela dificuldade normal do dia a dia de São Paulo, mas já é uma boa notícia, né? E eu acho ótimo, acho criativa essa solução, porque vai doer no bolso, então a coisa pode começar a se resolver. Parece que os metroviários estão reivindicando um abono aí, e a direção do metrô alegou que não tinha ordens do governo, né, que é o maior acionista aí do metrô, para liberar esse abono. Vamos ver o que vai acontecer. Talvez um meio termo aí, algum dinheiro saia para os metroviários que estão reivindicando e a coisa volte a normalizar, porque São Paulo não vive mais sem o metrô. Você que mora aí, você sabe muito bem disso, melhor do que eu, né? Eu sou do tempo que pegava o metrô tranquilamente todo dia quando trabalhei em São Paulo durante uns 2 anos, mais ou menos, aí na Band, inclusive. E eu pegava o metrô tranquilamente, assim, fora um pouquinho do horário de pico, era uma delícia, mas parece que agora nem fora do horário de pico a coisa é calma, certo? Está sempre lotado e é essencial. E precisa, inclusive, que aumentem mais linhas aí, certo? Que continue aumentando, porque é um transporte super eficiente. Eu moro perto de 2 linhas do metrô, né? Da linha Lilás, próximo da estação Giovanni Gronchi, e da linha Amarela. São 2 linhas privatizadas. São linhas que estão funcionando hoje. Os funcionários chegou-se a discutir que eles iriam aderir à greve, mas não aderiram. As empresas já recorreram. E aí, essa toda a discussão aí, nesse momento, para quem não está muito ligado, porque a gente vai entrar num assunto sobre o trem intercidades, que aqui é uma discussão sobre a privatização, porque duas linhas privatizadas, principalmente da CPTM, estão dando muito problema. E aí o governo tem aplicado multas na Via Mobilidade, mas não tem resolvido o problema e se discute hoje a reestatização das linhas. E quando eu digo problemas, são problemas diários mesmo. Interrupção de trem, falhas, e aí acaba afetando a população. Bom, então tá a dica aí, se você tem compromisso em São Paulo hoje, consegue remarcar? Deixa para amanhã, não venha para a capital hoje, que você vai ter só dor de cabeça, sem dúvida nenhuma. Bom, a gente falou de metrô, e agora a gente vai falar do trem intercidades, que vai fazer essa ligação, né, Edmilson? Vai mesmo? Vai mesmo? Quer dizer, pelo menos essa é a promessa, né? Hoje de manhã o governo publicou a autorização para abertura da licitação, aliás, na quarta-feira a autorização para abertura da licitação do trem intercidades. O texto estabelece que o prazo da concessão vai ser de 30 anos, a partir do início da operação comercial. O modelo da concorrência, a modalidade de concorrência é internacional, e o acordo prevê um aporte de 12 bilhões para a infraestrutura, incluindo a construção e modernização. Então, a gente deve ter aí, então, essa publicação autorizando a licitação do trem intercidades, e a previsão é que até junho
a gente deve ter a publicação do edital e o leilão deve ser aí até dezembro. Vamos ver, né, Edmilson? Pelo menos começou a andar, né? Vamos acender as velas aí, né? E torcer para que esse trem saia, né? Um transporte altamente necessário, né? O caminho aí Campinas-São Paulo e até Americana, mais ou menos, está completamente cheio, lotado, né? A Anhanguera, Bandeirantes, aí tem movimentos enormes todos os dias e desafogaria bem, né? Ajudaria muita gente, baratearia, né? Muito o custo, porque o trem sai muito mais barato do que você pagar encher o carro, encher o tanque aí de combustível para fazer São Paulo, Campinas todos os dias, quem precisa fazer isso, certo? Então, e é muito mais seguro também o transporte de trem, certo? Que nunca deveria ter sido abandonado, né? Mas já que foi abandonado, vamos ver se o Brasil aos poucos consegue retomar esse transporte aí, que é muito eficiente, é muito bom, e em todo país desenvolvido ele tem um papel muito importante. É isso aí. Os ouvintes me perdoem que eu tô com a voz. Semana passada eu não participei do programa porque eu tava com a voz um pouco comprometida, mas ela tá voltando aos poucos ainda, fazendo os exercícios de fono aí para manter a voz no auge, mas às vezes ela dá uma escapada aqui, faz parte pra gente que trabalha com a voz. Vou continuar lendo as mensagens aqui, porque a gente está com bastante participação hoje. Pelo 1997 venceu. Inclusive, são eleitos de forma democrática. Tá falando aí do pessoal que é ligado a facções criminosas. E aqui a gente não tá fazendo nenhuma ilação. Isso aí a gente já teve até político preso por ligação com facções. Não é algo novo, infelizmente, né, Edmilson? Infelizmente. Desse patrocínio. O Adriano Vermelho. Eu sei que política é quase sempre um ambiente insalubre, mas eles estão chafurdando na imundície humana. Veja, a direita atribui a uma fala do presidente as sérias ameaças de criminosos ao senador, e a esquerda acusa o mesmo legislador, ameaçado, de uso político dessas ameaças. São tempos esquecíveis de um jogo que nunca foi tão sujo. Nosso país está mergulhado na imoralidade e por opção, o que mostra a qualidade de nossos representantes. Bom dia, rapazes. Adriano Vermelho participando. E aí, Edmilson, o que você achou do comentário? De certa forma, ele tem razão, né? Mas eu não acho que a política nunca foi tão suja, não. Nunca. A política sempre né? É muito suja em diversos aspectos. Tem os lados bons, evidentemente, certo? A gente tenta mostrar aqui, tenta fazer comentários mais sensatos, às vezes meio bravos, etc e tal, mas a política é uma coisa difícil mesmo, certo? E há muitos interesses envolvidos, às vezes interesses escusos, né? Gente que é ligada aí a criminosos e acaba se elegendo, o crime está infiltrado na sociedade brasileira de uma forma muito forte, né? E para acabar com isso vai demorar muito tempo ainda, se houver um investimento forte do governo. Se não houver, a gente vai continuar sofrendo essa divisão da sociedade brasileira entre bandido e mocinho por muito tempo. Tá, então essa situação é preocupante e a gente vai trazer os detalhes dessa operação que estava sendo montada pelo PCC, porque quando a gente vê os detalhes dessa operação, falei que a gente ia voltar a falar desse assunto, a gente deu uma pausa aqui para falar da questão aí dos trens e do metrô, mas a gente vai contar os detalhes dessa operação que tentava aí matar o senador Sérgio Moro. O plano do PCC para atingir o senador passava pelo aluguel de 2 imóveis no Paraná, um em Curitiba e outro em São José dos Pinhais, na região metropolitana. Segundo a Polícia Federal, que cumpriu ontem mandados de busca e apreensão nos 2 locais, os espaços ficam próximos a endereços frequentados pelo senador. Um dos alvos da quadrilha seria a casa onde mora a família do ex-juiz, na zona norte da capital paranaense. As investigações apontaram que um olheiro do PCC fazia campana na frente do imóvel. Se os criminosos não chegassem a ele, o plano seria sequestrar a mulher do parlamentar, a deputada federal Rosângela Moro, ou um dos filhos do casal. Outro alvo da facção, o promotor Lincoln Gaquia, disse em entrevista a José Luiz da Atena, na Rádio Bandeirantes, que o plano estava em estágio avançado e o ataque do PCC era iminente. Com relação ao ministro Moro, é um plano muito bem elaborado, em andamento, que se não fosse a ação aí muito bem feita da Polícia Federal, poderia já ter sido executado. Né? Eles têm chácaras alugadas, imóveis alugados, veículos blindados, armamento,
tudo isso lá já no Paraná à disposição deles, que era iminente. Se não fosse essa operação de hoje, provavelmente o Moro e outras autoridades aí poderiam ser vítima aí ou de sequestro ou mesmo de atentado. Eu acho até que para tentar negociar uma libertação ou mesmo a devolução do Marcola aqui para o estado de São Paulo. Alertada pelo GAECO sobre os riscos de um ataque, a família de Moro já contava com escolta da Polícia Militar desde fevereiro. A segurança do senador é reforçada pela Polícia Legislativa em agendas e viagens e o casal só se desloca em carros blindados. É impressionante a estrutura que estava sendo montada, né, Edmilson? Pois é, a gente vê aí, eu vi ontem na televisão, né, um monte de armas, né, casas com paredes falsas, né, com esconderijo e tal. É uma organização rica, né, rica e que tem ramificação aí por tudo enquanto é lado. E precisa ser combatida. Quanto mais se combater, essa ação da Polícia Federal foi muito boa, certo? E eu espero que ela continue em cima do PCC e de outras facções. Ontem eu dei uma notícia aqui que o Brasil tem 53 facções espalhadas por aí, certo? Tudo enquanto é tipo de facção, dominando presídios e tudo mais, certo? Precisa tomar uma providência. Sei lá, o governo Lula podia colocar como prioridade número 1 o combate à violência, né? Porque eu acho que num ambiente mais seguro, mais saudável, né? As pessoas até vão trabalhar melhor, vai ter progresso no país, vai ter desenvolvimento melhor, porque o crime organizado atrapalha muito, né? Quantos preços, né, a gente não sobem aí por conta do seguro que as empresas têm que pagar pelos caminhões que são roubados e pelos próprios roubos que acontecem, né? Ela fica sem a produção e tem que recuperar o dinheiro em outras produções e com isso aumenta o preço do produto. Quer dizer, a gente sofre com isso indiretamente também, certo? Com os crimes que existem por aí de roubos de carga e roubos a bancos e roubos de carros, etc e tal, certo? Então, precisa combater o crime organizado de uma maneira mais eficaz no Brasil, né? Por enquanto, os bandidos estão ganhando, mas eu espero que esse placar se inverta em breve. Bom, nosso ouvinte pediu, vamos ouvir o Sérgio Moro então, porque após a desarticulação do plano do PCC pela Polícia Federal, Sérgio Moro ocupou as tribunas do Senado. Recebeu solidariedade de muitos parlamentares, incluindo o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. O ex-juiz protocolou um projeto de lei para criminalizar o planejamento de atentados e ataques contra autoridades. De acordo com o parlamentar do União Brasil, passaria a ser considerado contra a lei a obstrução de ações contra o crime organizado e também a conspiração para obstrução de ações contra o crime organizado. Vamos ouvir. Se eles vêm para cima da gente com uma faca, a gente tem que usar um revólver. Se eles usam um revólver, nós temos que ter uma metralhadora. Se eles têm uma metralhadora, nós temos que ter um tanque, um carro de combate. Não no sentido literal, mas nós precisamos reagir às ações do crime organizado. E como deve o Senado e como deve o Congresso reagir, presidente? Com o que ele é próprio, que são leis. Sérgio Moro ganhou projeção nacional como juiz da Lava Jato, responsável por mandar prender Lula, que passou 580 dias numa cela da Polícia Federal em Curitiba. Após 22 anos de carreira, abriu mão da magistratura para virar ministro da Justiça de Jair Bolsonaro. No mesmo ano, em 2019, o Supremo considerou que um condenado só pode ser preso após o fim de todos os recursos e Lula foi solto. Em 2021, o STF decidiu que Moro foi parcial ao julgar e condenar o petista, que ficou livre para ser novamente candidato a presidente da República e foi eleito. Na última terça-feira, Lula se referiu ao ex-juiz com palavrão, ao lembrar do tempo que ele esteve preso em Curitiba. Ontem, depois da descoberta do plano, a declaração do presidente foi alvo de novas críticas, inclusive no Congresso. O senador Flávio Bolsonaro publicou em uma rede social que, diante das notícias, ameaças e xingamentos, acordou com uma dúvida. Quem queria matar Moro? O ministro da Justiça, Flávio Dino, criticou as tentativas de exploração política no episódio. Dizendo que é vil, dizendo que é leviana, dizendo que é descabida qualquer vinculação a esses eventos com a política brasileira. Eu fico realmente espantado com o nível de mau caratismo de quem tenta politizar uma investigação séria. Investigação essa que é tão séria que foi feita em defesa da vida e da integridade de um senador de oposição ao nosso governo. A fala de Flávio Dino é compartilhada pelo ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Em entrevista ao Datena, na Rádio Bandeirantes, ele destacou que Lula não estimula nada contra Moro ao criticá-lo, como fez em uma entrevista.
Padilha disse que o presidente falava da época em que estava preso quando usou um palavrão ao se referir ao senador. O sentimento do presidente é outro porque ele já venceu, já foi vitorioso diante daquele que foi seu algoz injusto, e esse algoz injusto foi derrotado. Ele queria ser ministro do STF, sonhava em sei lá, sei o quê, não aconteceu. Quis até ser candidato em São Paulo, então é um sentimento lá de trás que já foi superado, o presidente Lula já foi vitorioso e já foi escancarado para a justiça, para a opinião pública, as irregularidades cometidas por esse ex-juiz. Alexandre Padilha acrescenta que a operação contra o grupo, que pretendia atacar agentes públicos, mostra que o governo age para proteger seja quem for. A Polícia Federal identificou que são pessoas que estão sendo listadas como possíveis alvos para operações de extorsão econômica. Então é muito grave isso, por isso a Polícia Federal vai agir, já está agindo, começou a investigar, hoje faz uma apuração em todo o Brasil, porque mostra que tem autoridades de vários estados do nosso país, e vai buscar até o fim, seja quem for, o presidente Lula quer proteger quem tem que ser protegido e quer combater o crime como tem que ser combatido. Informações que chegaram ao governo dão conta de que o primeiro comando da capital estava formando essa célula como, abre aspas, experiência, fecha aspas. Se o atentado contra Sérgio Moro desse certo, o número seria reforçado. E olha só essa loucura, viraria uma unidade de elite dentro da facção especializada em atacar autoridades. Hoje, jornais revelaram que outras autoridades também estavam entre as autoridades ameaçadas, como o vice-presidente Geraldo Alckmin. O que eu acho que essa revelação também do Alckmin ser um dos alvos mostra que não tinha nada a ver com questão política, né, Edmilson? Não. Tinha a ver com autoridades que mexeram com o PCC, né? A questão do PCC é totalmente desvinculada de uma atuação política aí, certo? O fato deles colocarem, inclusive, o Alckmin no alvo, certo? Colocarem outros promotores públicos, etc. e tal, mostra que era uma ação criminosa mesmo de um grupo que quer derrotar aqueles que atacaram, né? Que conseguiram algum sucesso no combate ao crime organizado. O Sérgio Moro, evidentemente, é um deles. O Alckmin também, como governador, né? Fez com que a sua polícia atacasse bastante o PCC em São Paulo, né? Quebrando aí muitas resistências desse grupo que tinha em São Paulo, né? Como sua grande base, e tanto que ele se espalhou pelo Brasil, talvez até fugindo um pouco aqui da capital de São Paulo, né? Do estado de São Paulo, mas está aí ainda atuante bastante. Ou seja, é uma atuação. Talvez eles iam formar como experiência, né? Formar um grupo de elite dentro, quer dizer, veja que ponto a gente chegou, né? Um crime organizado tem um grupo de elite para atacar autoridades, ou para intimidar, porque o fundo disso, a questão fundamental disso daí é o seguinte: Sérgio Moro atacou o crime organizado, nós vamos matá-lo, então, para que ninguém mais ataque. O exemplo está aí, é isso que eles queriam mostrar para o Brasil, né? Que quem atacasse o PCC ia ser morto. Então, para intimidar todas as autoridades que tentam atacar isso. Claro que eu espero e tenho certeza que as autoridades não vão se intimidar por isso, né? Mas, como disse o Sérgio Moro, metaforicamente, né, se eles vêm com uma metralhadora, a gente tem que ir com um tanque para cima deles. O que ele quis dizer? Que nós temos que estar sempre em número maior e mais bem armado do que os bandidos, o que não está acontecendo, por exemplo, no Rio Grande do Norte. Com muito custo, a gente está conseguindo apaziguar aquele estado lá, o Brasil está conseguindo, mandando um monte de gente, sinal de que há muito mais bandidos ainda do que policiais, e a polícia precisa crescer, se reformular, se equipar melhor, certo? E para conseguir fazer frente ao crime organizado no Brasil. Bom, antes da gente ir para o intervalo, vamos ler as mensagens aqui dos assuntos que a gente comentou nesse bloco. O Edvalmir, o abono é necessário, os metroviários ganham tão pouco, né não? A média do salário dos metroviários é de R$10 mil, essa é a média dos salários dos metroviários. Eu tenho a seguinte opinião, às vezes eles concordam comigo, acho que cada categoria tem direito de buscar uma melhor remuneração, e aí os metroviários lutaram para conseguir esse salário que eles têm hoje. E eu acho que o problema não é os metroviários que ganham muito. O problema é que a grande maioria da população brasileira ganha muito pouco. Eu acho que é esse o grande detalhe. Então, eu acho que está invertido. Porque se fosse o salário médio que o Diese monta lá, o salário mínimo hoje no Brasil seria de R$6.500. Então... Pois é. Ô, Tiago, o problema aí no caso, sabe o que eu acho? Nada contra os metroviários ganharem bem, etc. Então, o problema é a companhia do metropolitano, né? Que toma, ela é lucrativa, né?
Até que ponto ela é lucrativa para poder oferecer um salário desse tamanho? Ela é essencial para o Estado? É essencial, certo? Eles fazem um serviço essencial, certo? Mas, no fim, quem acaba, se ela não é lucrativa, quem acaba pagando esses salários para ele é toda a população, né? Então, é relativo, tudo bem, R$10.000 é um ótimo salário. Poderia ser menor um pouquinho? Talvez pudesse, certo? 8.000, 7.000 é um bom salário, ainda é um bom salário, mas 10.000 é melhor. E se eles conseguiram também, porque talvez o metrô veja como viável pagar isso para eles, certo? Eu só lamento que eu acho que o metrô é uma empresa que não dá lucro ainda e o Estado tem que sustentá-la. Não dá lucro mesmo, e esse é um problema que não só o Brasil vive, Não, por exemplo, muitos lugares que o metrô era privatizado, a concessão foi devolvida porque não dava lucro, e é um problema. Eu já conversei com vários especialistas do transporte que dizem que transporte público vai ter que ser subsidiado sempre pelo poder público para manter uma passagem acessível, porque senão não tem como. É uma questão que está aí, não tem o que fazer, não tem como ser sustentável para, ainda mais um país tão desigual. Quando você vai cobrar uma passagem que já é cara, em Campinas, a passagem de ônibus é R$5,95, não sei nem se está esse valor ainda, que eu já acho também não sei, absurdo. Mas é aquele negócio, eu acho que o transporte coletivo deveria ser gratuito para todo mundo, né? Todo lugar deveria ser gratuito, transporte coletivo gratuito. E as empresas, sejam públicas ou privadas, seriam subsidiadas através de um imposto, talvez, que fosse criado para que todo mundo contribuísse, porque todo mundo é beneficiado com o transporte coletivo. Eu, por exemplo, não pego ônibus há muito tempo, nem lembro quando foi a última vez que eu peguei um ônibus, se eu estou me servindo do transporte coletivo. Mas, se eu tenho alguém trabalhando em casa, não é o caso, mas quem tem, essa pessoa vem para casa com transporte coletivo, certo? E muita coisa acontece. Com o transporte coletivo, o trânsito nas cidades melhora, quanto mais gente anda de ônibus, menos carro nas ruas e tal. Então, há uma série de benefícios indiretos e diretos até do transporte coletivo que eu acho que todo mundo devia repensar, o mundo inteiro devia repensar e fazer, olha, transporte coletivo vai ser subsidiado por um imposto que todo mundo pagasse, certo? E subsidiasse o transporte para que não houvesse mais esse problema, certo? De greves, etc, etc e tal. E essa discussão de passagem todo ano, né? Vai subir, não vai subir? Mas exatamente, essa discussão é terrível. Tem greves aí, tem movimento, certo? Aliás, o movimento começou com as grandes passeatas que acabaram no governo Dilma, se eu não me engano, começou com aquela história do PCdoB, que ele treinava os seus militantes fazendo uma passeata por ano contra o aumento dos ônibus. Sempre que tinha aumento dos ônibus, eles convocavam a militância mais infantil, entre aspas, né, do PCdoB para sair às ruas, tal. Era um treinamento que eles faziam e usavam o aumento da passagem de ônibus como desculpa, né? E depois a coisa desandou, eles perderam o controle totalmente dessa situação. Mas foi até engraçado, historicamente. Vamos lá, o Edivaldo mandando aqui. Bom dia. Tiago, pegando esse gancho que você falou, não lembro muito bem, acho que foi o Cabrini, tá falando do Roberto Cabrini aqui, entrevistou um preso. E ele perguntou, onde o crime dá mais dinheiro? As drogas ou as armas? A resposta foi, a política. Tá aí, né? Bom, nós temos um bandido como presidente, então o PCC é mais um da turma, não podemos reclamar, foi pedra cantada, mensagem do Newton. O Guilherme Franti, desculpa, Guilherme, se eu pronunciei seu nome errado, do Jardim do Lago. Bom dia. Em relação à grande besteira que Lula falou de Moro, acho impressionante como a mídia passa pano querendo poupar o excelentíssimo presidente. Se isso estivesse acontecido com Bolsonaro, a grande mídia estaria ovulando e eufóricos para vincular a fala dele com a operação da PF. É extremamente visível a diferença quando se fala de Lula e Bolsonaro. Bom, eu não acho que a gente está passando pano aqui. Eu condenei a fala do presidente Lula, só que a gente tem o cuidado de não misturar uma coisa com a outra, porque é no mínimo incoerente, né, Edmilson? Na realidade, trata-se de um discurso pronto já, né? Toda vez que tem alguma coisa do Lula, vem algum bolsonarista e fala que tá todo mundo passando pano no que o Bolsonaro... Na realidade não tá, tanto que o Brasil inteiro tá sabendo disso. Saiu aí, inclusive em vídeos, etc. Tá o Lula falando textualmente o que ele falou, certo? Com palavrão completo e tudo mais, certo? A mídia inteira tá fazendo isso, tá mostrando como deve ser mostrado. Agora, a imprensa, né? Ela não pode se pautar, certo? Por um partidarismo excessivo, certo? Claro e a gente vai falar bem do Lula, quando tiver coisa boa vai falar, quando tiver coisa ruim vamos falar, e do Bolsonaro também, né?
Aí alguns têm mais coisas ruins do que coisas boas do que os outros. Daí o pessoal fica irritado, fica falando que a gente está passando pano na cabeça de alguém. Longe disso, muito longe disso. É que eu vou só fazer assim, o Lula falou, tá pagando o preço da fala dele, politicamente também, porque, querendo ou não, respinga, né? É impossível, né? Claro. Depois de uma operação dessa, é impossível. E a gente critica a fala, condenou a fala dele antes da operação aqui. Então, eu acho que fica aí a gente falando sobre isso e é condenável. O detalhe é que, às vezes, o presidente Bolsonaro se superava, porque ele falava uma coisa polêmica hoje, no outro dia ele falava de novo. Então, havia essa repercussão maior. O governo hoje faz falas polêmicas, mas, não sei se o Edmilson concorda, mas numa quantidade um pouco menor do que no governo Bolsonaro. E o próprio presidente Lula se expõe muito mais do que nos outros mandatos, né, dele, mas ele fala menos que o Bolsonaro, né, Edmilson? Sim. Eu acho que a quantidade de bobagens, se é que pode medir, né, que o Lula fala é menor, né? O discurso do Lula, o Lula já é um político muito mais tarimbado do que o Bolsonaro, né? O Bolsonaro ficou aí 30 anos escondido lá no baixo clero da Câmara, né? E depois aproveitou uma oportunidade e acabou chegando a presidente, mas a gente viu por inúmeros motivos que ele estava totalmente despreparado para exercer esse cargo, certo? O Lula é melhor que ele, não estou dizendo isso. Não vou dizer isso porque eu não acho também, sabe? Eu acho que a gente escolheu entre o ruim e o pior, aí o Brasil escolheu, né? Eu não votei em nenhum dos dois, tudo bem, e não condeno quem votou num ou no outro, não é esse o caso, certo? Mas o fato é que a gente saiu de um presidente polêmico e entrou num outro polêmico também, certo? Um mais polêmico que o outro, não sei, porque o Lula tem um plano maior, o Lula tem uma ambição maior, certo? E tem um plano de se manter no poder, certo? De ficar mais tempo no poder, de fazer aliança para concordar tudo, coisa que o Bolsonaro não fez, né? Então, existe eu diria, na entourage do Lula, certo? Os políticos que o assessoram, os ministros que ele tem, principalmente o núcleo duro dos ministérios, são políticos super experientes, né? Coisa que não acontecia com o Bolsonaro, certo? Então, a gente tem uma resposta mais eficiente das coisas que acontecem no governo Lula do que tinha no governo Bolsonaro. E também não vê aquela agressividade contra a imprensa de uma maneira geral, né? O Bolsonaro xingava um jornalista por dia, né? E isso pegava muito mal porque nenhum jornalista se sentia à vontade, certo, para entrevistá-lo e depois para comentar também, porque era uma pessoa que era ofendida diariamente, certo? Ele ofendeu muitos jornalistas, muito ótimos jornalistas por aí que a gente conhece, certo? E isso não é papel de um presidente da República, certo? É papel de quem não tem desculpa para dar pelas coisas ruins que está praticando. Certo? O Lula é menor nesse sentido, ele não é bobo, é muito mais esperto do que o Bolsonaro, eu chego a dizer até mais inteligente politicamente do que o Bolsonaro, certo? E consegue se esgueirar aí por aí, mas de vez em quando não, constantemente, né? Infelizmente ele fala uma bobagem aí, certo? E acaba pagando um alto preço por isso. É que os ministros do Lula são políticos experientes, né? Então eles agem rapidamente para você vê o Flávio Dino atacando politicamente e o Padilha não é isso, não é aquilo. Então você tem uma ação política, o que demonstra da experiência política do próprio PT. A gente não pode negar que o partido que governou o país 14 anos, eles não são bobos nem nada, né, Edmilson? Sabe o que estão lá, estão fazendo. Então, aqui o Edvalmir, vou ler essa mensagem aqui, a gente já vai pro break, senão o pessoal vai me matar. Thiago Edmilson, como vocês ficam vermelhos, né, não? O que vocês pensariam de mim se eu declarasse em uma mídia qualquer? Não sou cego enquanto não posso pronunciar aqui, com o Thiago e o Edmilson. E não é sexualmente, hein? Edivalmir. Tá aqui a mensagem do Edivalmir. O Lula disse isso mesmo, a gente sabe que ele disse, veio ao público que ele disse, certo? Ele se referia a que ele falava isso quando ele estava na cadeia, não deveria repetir, é um presidente da República que jamais deve usar palavrões, né, no seu pronunciamento, e muito menos atacar dessa maneira um senador da República. É isso que nós estamos falando aqui, ele está pagando o preço por isso, tá? Tem partidos que vão pedir o impeachment dele por isso, por falta de decoro, certo? Por atacar. Então, é um preço que ele está pagando politicamente por dizer isso, certo? E está errado de dizer. Nós já dissemos isso várias vezes aqui, certo? Eu repito, tem um artigo meu no blog da Rua chamado Coincidências Perigosas, certo? Que aborda exatamente essa coincidência dos fatos, certo? E digo, claro, um fato não tem nada a ver com o outro, mas o Lula está pagando o preço por falar uma bobagem muito grande.
Bom dia. O povo é muito inocente. Essa conversinha de Sérgio Moro é tudo palhaçada. Eles querem holofotes e aclamação popular. A extrema-direita é isso e o povo cai nisso. Cícero, eu acho que a extrema-direita tem alguns movimentos que são realmente para trazer pessoas, mas nesse caso a gente está falando de uma operação que ficou comprovada, a investigação da Polícia Federal, que tentava matar um senador da República. Então acho que nesse caso não é holofote. Você pode criticar a questão política, mas a questão da investigação não é holofote, não é palhaçada, é uma autoridade que estava com uma ameaça de morte, não só uma, várias autoridades. Pois é, não é holofote, não. Atingiu o Senado, atingiu o Congresso, né? Então, é claro, os políticos vão falar sobre isso, eles têm obrigação, inclusive, de falar sobre isso e colocar suas posições. Alguns enveredam aí para o lado político, querendo juntar os dois fatos, coisa errada, né? Completamente errada, mas falar cumprimentar a polícia, falar o perigo que ocorre, tentar fazer projetos de lei mais rigorosos contra os bandidos, tudo isso faz parte da política. Eles têm sim que atuar, eles têm que aparecer nessa hora, e é essa hora que eles precisam aparecer e bem, certo? Não é outra hora, não. Bom, para finalizar aqui, a Sandra Causo. Sandra, se eu pronunciei seu sobrenome errado, é que eu tenho duas vezes seu sobrenome aqui, Causa ou Causo, mas acho que é Sandra Causo. Bom dia, meus queridos. Infelizmente, o Lula não é flor que se cheire. Após as eleições, os presídios estavam em festa. Só vou fazer uma correção aqui, porque eu participei da equipe que fez a checagem dos vídeos dos presídios. Não tem a ver com a eleição, aqueles vídeos de festa nos presídios. Pelo menos os vídeos que circularam nas redes sociais. Se os presídios estavam em festa, você sabe, aí é outra história. Agora estão acontecendo ataques em cidades como no Rio Grande do Norte. O MST já está em movimento e deram carta branca para o Lula roubar mais com o aval do STF. O crime organizado ajudou a eleger o Lula. Como ele vai promover ação contra? Então não importa a quantidade de palavras, mas o conteúdo de ameaças. Eu não gosto de nenhum dos dois, mas o Lula não tem moral para governar o Brasil. Mensagem da Sandra. E para finalizar, bom dia, Tiago Edmilson. Sou o Noberto, do Nova Europa. Acho que Sérgio Moro correu mais riscos quando começou a liberar a investigação da família do então presidente Bolsonaro, tá? Então, quando aquela confusão se deu, mensagem do Noberto. Continua o Fla-Flu, né? Os nossos ouvintes continuam no Fla-Flu diante das eleições, essa dualidade aí, uns defendendo um, outros defendendo o outro. É bom que se discuta política, né? Embora às vezes o nível não seja o desejado, mas é bom que se discuta, certo? Porque faz parte do aprendizado, né? O Brasil está discutindo mais política agora do que discutia nos anos 80, por exemplo. Isso é bom, vai ser bom para o futuro, certo? Pode ser ruim aqui no começo, ter muita briga, muito baixo nível e tal, mas melhora um pouco o entendimento das pessoas. 10 horas e 48 minutos, o Heitor Fredo já chegou no estúdio, mas antes a gente vai para um rápido intervalo. Gosto muito da participação dos ouvintes, nos ajudam a fazer o programa aqui. Participe pelo 19971021493 e deu para perceber, né? Que a gente lê todas as mensagens, não importa se é crítica contra a gente, se é para um lado, é para o outro. Claro que a gente não lê os palavrões, né? Quando está desrespeito, mas mande a sua mensagem de texto, o seu áudio, que a gente coloca aqui no Bastidores do Poder. O intervalo é rapidinho, a gente volta já aqui na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. Ei, você que me escuta aí, você sabe do que o Programa de Ativação Econômica e Social de Campinas, o PAES, é capaz? O PAES é capaz de criar quase 15 mil novas vagas de emprego, de reduzir os impostos e a burocracia para você empreender, de incentivar a construção civil em todas as regiões e de tornar a nossa cidade ainda mais competitiva. O Programa de Ativação Econômica e Social é capaz de fazer Campinas andar na velocidade que ela merece.
Com pais, a gente pode mais. Prefeitura de Campinas. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O viaduto Miguel Vicente Cury, na região central de Campinas, recebe obras de recuperação das juntas de dilatação no piso. Por conta disso, os motoristas que trafegam pelo local deverão ficar atentos para as interdições parciais. Os bloqueios serão realizados no período das 8h30 da manhã até as 4 da tarde de segunda a sexta-feira. As obras são de responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura e os trabalhos dependem das condições climáticas. A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, a INDEC, informa que vai fazer bloqueios parciais. Será fechada uma faixa de rolamento por vez e a interdição começa no sentido bairro Centro. A INDEC avisa também que os motoristas devem redobrar a atenção ao transitar pelo local e que, caso seja possível, devem adotar rotas alternativas. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. 3h51, Bastidores do Poder de volta aqui na Rádio Bandeirantes. Você que está sintonizado no 85,7, também no AM 1170. Lembrando que você pode nos acompanhar pelos aplicativos Band Rádios ou Rádio Bandeirantes de Campinas e também pelo YouTube. Acesse lá youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas. Você acompanha a programação ao vivo da Rádio Bandeirantes e participe também. Mande a sua mensagem para 19971021493. Eu tô com a voz meio fanha, tô alertando aí os ouvintes, às vezes vem uma tosse, que eu tô fazendo aí um tratamento com a voz desde a semana passada, tá em processo de recuperação, então já peço desculpas aos ouvintes. Vamos chamar o Heitor Fredo, que tá lá nos estúdios da Rádio Bandeirantes, para trazer notícias da nossa região, contar o que está acontecendo por lá. Bom dia, Heitor, seja muito bem-vindo. Bom dia, Tiago, bom dia, Edmilson, e a todos que acompanham Bastidores do Poder. Eu trago uma informação importante do trânsito de Campinas, para você que está circulando pela cidade, você que vai daqui a pouco para a região central, evite o trecho da rua Regente Feijó, porque nesse momento há uma interdição feita por parte da INDEC em função de uma obra da Sanasa. Então, essa interdição começou às 8h30 da manhã, vai até às 5 horas da tarde, é próximo ao número 236, que é o trecho do cruzamento com a Avenida Aquidaban. Uma manutenção da rede de esgoto começou logo cedo, está prevista até às 5 da tarde, então no horário de pico, a interdição já deve ter terminado, já deve ter se encerrado, mas neste momento, durante toda essa tarde, o trecho está interditado e já há ali um desvio sendo feito com orientação, inclusive, das equipes da INDEC, pela Aquidaban, pela Francisco Glicério e pela Rua Uruguaiana, com os agentes de trânsito monitorando o trânsito no local. Além da obra que nós ouvimos agora há pouco, que acontece também no viaduto Miguel Vicente Cury, como destacou o nosso colega Edson Souza. Eu queria trazer também, Tiago, um destaque policial, porque terminou agora de ser apresentado um caso no 1º Distrito Policial de um furto que aconteceu em uma loja de equipamentos para motociclistas. Avaliação do prejuízo em torno de R$60 mil depois que 2 homens invadiram o local que fica na região do bairro do Castelo. Foi durante a madrugada, eles aproveitaram a baixa movimentação, pouco fluxo de motoristas ali no momento, mas não contavam com a tecnologia integrada às forças de segurança. Câmera de monitoramento apontou que tinha uma movimentação estranha. Imediatamente a polícia militar foi chamada e deu de cara com os 2 que estavam levando capacetes e jaquetas. Tentaram fugir, mas foram detidos. Todo o material recuperado, os 2 presos e à disposição da justiça na manhã desta quinta-feira. Tiago. Para usar o termo popular, a casa caiu, né? Graças à tecnologia, né? Exatamente. É isso, Heitor. Mais alguma informação? Apenas um convite, 4 da tarde, tem Brasil Gente na tela da Band+. Espero vocês que ouvem a Rádio Bandeirantes também na telinha da Band, na nossa programação jornalística. Tiago. É isso aí. Então, sintonize lá a TV Band+,
para você ficar sabendo tudo que rola na região de Campinas, Sorocaba, Bragança Paulista, Jundiaí, Piracicaba, tá lá sintonizado na TV Band. Vai até lá, pertinho do sul de Minas, São João da Boa Vista, para você ficar sabendo tudo que tá rolando na nossa grande região. Bom, agora a gente vai falar, o Edmilson, eu vi uma foto e eu não acreditei, do tanto de assessor acampado na Alesp. Imagine para quê? Assessores de deputados acampam na Assembleia Legislativa de São Paulo para protocolar pedidos de aberturas de CPIs na casa. Vamos entender essa história com a repórter Maia de Jaime. A oposição promete travar todos os projetos do governo na Assembleia Legislativa de São Paulo. A medida é um ato de protesto contra uma mudança no processo de instalação de comissões parlamentares de inquérito. Nos últimos anos, o procedimento ocorria de forma online, mas voltou a ser presencial. A alteração foi comunicada ontem de manhã às bancadas, mas desde terça-feira, os partidos que formam a base governista já faziam fila na porta do plenário da Alesp. Sem a informação, a oposição só conseguiu se posicionar a partir do 34º lugar e, em protesto, desistiu. Com isso, as siglas de esquerda dificilmente vão conseguir emplacar CPIs na casa. Pelo regimento interno, apenas 5 comissões podem funcionar simultaneamente. Em média, ocorrem de 10 a 12 por ano. A instalação se dá em ordem cronológica de entrega de pedidos, desde que tenha ao menos 32 assinaturas de deputados. O líder do PT na Alesp conta que tentou chegar a um acordo com a presidência da Assembleia, mas não conseguiu. Luiz Cláudio Marcolino diz que o partido vai acionar a Justiça para suspender o processo de instalação das CPIs. A base do governo presidente da Casa foi irredutível em acatar sugestões da bancada de oposição. Então, com isso, agora nós fazemos um processo de obstrução de qualquer projeto que seja encaminhado para a Assembleia Legislativa, até para que haja um processo de debate. E também estamos buscando medidas jurídicas para garantir que a oposição possa ter o direito a fiscalizar o governo do Estado de São Paulo. O novo presidente da Alesp, André do Prado, não quis gravar entrevista. Em nota, diz que chegou a convocar uma reunião extraordinária de líderes para discutir o tema, mas não houve consenso. Ele afirmou que a casa deve ser isenta e respeitar as formas de atuação de todos os parlamentares e lideranças partidárias, garantindo segurança e ordem dos trabalhos. Já o líder do PT na Assembleia, Carlos César, destaca que o regimento foi seguido da mesma maneira que nas legislaturas anteriores e que todos os deputados conhecem as regras. Sabido de conhecimento de todos que a ordem se dá por ordem de chegada. Foi debatido, não houve acordo, então esta é a forma que está posta. Existem pessoas que estão na fila cumprindo o regimento. Se eles vão obstruir matéria, se eles vão manifestar a sua indignação, é um direito deles, mas eu espero que eles possam fazer o bem de São Paulo. A fila deve durar até sexta-feira, quando de fato a mesa diretora vai receber os protocolos. Se no momento da chamada os assessores não estiverem, perdem o lugar. Pois é. Uma vergonha, né? Uma vergonha isso aí. É uma vergonha porque o deputado é a cara de pau de falar ainda que tem que prestar atenção no bem da população de São Paulo. Para quem não sabe, CPI é um instrumento utilizado pela minoria para investigar algo específico. Aí, início da legislatura, tem uma fila de gente pedindo CPI. CPI do quê, gente? Me diga, CPI do quê? Exatamente, para que não haja outras CPIs, né? Porque só 5 pode estar em funcionamento, então a situação se aproveita desse lado regimental aí para evitar que outras CPIs se instalem, né? Agora, a CPI no Brasil, ela perdeu e muito, né? A força que tinha antes, né? A gente viu até durante o governo Bolsonaro CPIs que acabaram sendo importantes, algumas delas principalmente da pandemia, mas na maioria delas elas se esvaziam, certo? A oposição hoje, quer dizer, a oposição à CPI, né, aprendeu a lidar com elas, né? Principalmente nesse lance aí de você a situação, os governistas criarem CPIs que vão falar de
de abobrinhas, né, para evitar que CPIs mais fortes sejam construídas. Foi um primeiro round aí de luta dentro da oposição, e no governo do estado de São Paulo a oposição é feita pelo PT, e o governador Tarcísio de Freitas tem que tomar muito cuidado, porque o PT sabe muito bem ser oposição, é onde ele melhor se posiciona sempre, né, nessa questão de ser oposição ao governo. O PT é muito bom nesse tipo de coisa, certo? Sabe fazer oposição. Então, eu acho que o Tarcísio está se prevenindo aí para evitar maiores percalços no governo dele. Mas a oposição, como disse o Tiago, é um instrumento da minoria, assim, para investigar o governo, certo? Claro que há outros mecanismos para investigar um governo. A CPI é o mais forte deles, né? Que dá um poder de polícia aos parlamentares, certo? Mas há outras maneiras. Eu acho que a oposição vai encontrar aí outras maneiras de fiscalizar o governo. Vamos ver, né? Como é que vai ser. Eu fico com... Sabe, tem aquele meme que você manda no celular, que a pessoa fica com a cara de palhaço? Eu fico com essa é a minha sensação. Sabe por quê? Para o ouvinte que está nos acompanhando, é a sensação de que aquilo que seria para um instrumento para ajudar a gente ter um governo mais transparente, no momento em que houver um problema, possa ser investigado, é vocês entenderam? Banalizado. Isso, exatamente. Para o uso político de, olha, vamos criar um monte de CPI para evitar que quando um assunto sério necessite de uma CPI, não se investigue. Então, não haja vaga para ela, né? Isso é muito triste, porque demonstra, é uma política rasteira isso não é política. E aí quem fica sofrendo com isso é a população, porque quando acontecer algo que precisa ser investigado, não vai ter espaço, porque tem 100 CPIs ainda na fila. Aí, como é que fica? Porque é difícil, né, gente? E quanto à oposição na Alesp, pela primeira vez a oposição tem um número relevante na Alesp, né? Se a gente for pegar o número de deputados da oposição, não é maioria, mas, assim, o governo Tarcísio não pode bobear mesmo, porque a Alesp, ele tem o controle da Alesp, como o PSDB sempre teve nos tempos que governou São Paulo, mas a oposição tem um número maior dessa vez. Mas eu fiquei chocado, Edmilson. Indignação é a palavra. Mas choca mesmo, né? Porque todos os governos, né, foram vítimas aí de CPIs em tempos recentes, né? E eles agora se precavêm, né? Como o Tarcísio está fazendo aí. O PT mesmo acabou de tirar várias assinaturas de uma CPI dos atos de 8 de janeiro, né? Lá no Senado, né? Se eu não me engano, conseguiu melar uma CPI lá. Por quê? Porque não interessava para ele agora a oposição levantar essa CPI, porque ia ter acusação contra o governo. Então todos os governos estão usando esse tipo de coisa. É lamentável, né? Que a CPI, um instrumento muito poderoso de investigação dos deputados, seja banalizado dessa forma e seja retirado, né? Essa força toda que ele tem, acaba não existindo mais. Logo mais as CPIs vão ser uma coisa do passado, que nem ninguém mais vai ter interesse nem em montar uma CPI. Vamos ver, né? Bom, vamos com os ouvintes aqui, porque tem áudio. Vamos ouvir? Bom dia a todos, DJ Alê, Tiago e Ed. Melhoras para Rose, hein? Eu estava ouvindo aí a propaganda sobre as obras do viaduto Cury, eu presenciei, sou testemunha de que a Guarda Municipal está tirando os moradores de rua de forma organizada, eles estão colaborando. Só que viram as costas, os moradores voltam. Então, se aconteceu algum acidente, eu sou testemunha que as pessoas estão voltando, mesmo a Guarda Municipal retirando essas pessoas para não se machucarem ali com as obras no entorno do viaduto Cury, tá ok? Grande abraço a todos, DJ Ale. Tá, então, participação do DJ Ale, esse alerta importante. Infelizmente, é muito complicado, né? A guarda vai lá, retira, porque está em obras, mas os moradores retornam. É aquele negócio, vai precisar de uma fiscalização constante ali, de um monitoramento constante para evitar qualquer acidente. Vou continuar aqui com os ouvintes, porque o Wagner de Bauru mandou para a gente. Bom dia, Band e os bastidores. Infelizmente, há pessoas que participam desse programa com falas de ódio, como associar a eleição ao crime organizado. Vale ressaltar que as operações do dia 8 de janeiro ainda não terminaram. Então, se você ainda não ganhou uma tornozeleira personalizada, talvez a Papuda ou a Colmeia seja teu próximo endereço. Só vou corrigir você aqui, Wagner, porque a gente não associou a eleição de ninguém especificamente com o crime organizado. Ele está se referindo a um ouvinte que falou isso, que falou isso. Que você leu. Não é?
eu estou falando, a gente não disse nada a respeito disso, um ouvinte, como o Edmilson lembrou, retratou, mas nossa fala aqui foi que existem políticos, sem apontar partido A, B ou C, e geralmente são políticos do baixo clero, não são, nesse momento, que têm informação, né, Edmilson? Não são políticos que ocupam grandes cargos, mas que eles estão participando da política brasileira. Tá, então, a resposta do Wagner de Bauru. O Marco Silva, Edmilson, essa é para você, Edmilson, hein? A sede da sua fala de falar mal do PT é grande. Outra coisa, quem fez o protesto das passagens no tempo da Dilma não foi a esquerda, foi a direita também. Não tinha nada a ver com o governo do PT, tá aí, então... Não foi isso que eu disse, não foi isso que eu disse. Eu disse que todo ano tinha um protesto feito por jovens, normalmente das células estudantis dos partidos de esquerda, aí principalmente do PCdoB, que domina aí vários diretórios estudantis, certo? E eles treinavam esses militantes a fazer passeata, a protestar contra o governo, a fazer discurso, etc. e tal, tendo como motivação o aumento da passagem de ônibus, porque muitos deles andavam de ônibus, então era um bom motivo. Depois, esses processos começaram a aumentar, outras pessoas entraram nos protestos e começaram a fazer protestos contra a corrupção, principalmente, e também contra o governo Dilma, certo? Mas eu estou falando que foi antes disso, certo? Começou pela passagem, né? Começou pela passagem, e aí era um movimento da esquerda mesmo, porque o governo paulista... 20 centavos, né? Isso, porque o governo paulista era comandado pelo PSDB. Sim. Depois é que toma uma outra posição. Pois é. Edmilson, hoje, antes das 6 da manhã, apareceu na clínica de hemodiálise dos irmãos Penteados um homem pedindo socorro. Estava ensanguentado e queimado. Disse ser morador de rua que estava dormindo e alguém ateou fogo nele. Foi levado para a enfermaria do PS do hospital, que ficou de chamar o SAMU para levar ao Mário Gatti. É o Carlos do Jardim do Lago, está pedindo para a gente ver esse caso. A gente vai conferir, vai checar essa história sim, Carlos. Sim. Obrigado pela participação. O Edmilson Santos tem uma pergunta aqui para a gente. Conforme comentei outro dia a respeito do pedido de CPI, que a senadora Soraya Tronic tentou abrir, foi por água abaixo. Por quê? Simplesmente o Lula conseguiu retirar votos para que isso não ocorresse? Será que eles têm rabo preso? O que vocês acham disso? Foi o que eu acabei de comentar agora. Eu não me lembrava do nome da senadora, Soraya Tronic, certo? Foi ela mesmo que fez uma CPI, conseguiu o número de assinaturas para que ela fosse lida no plenário, né? Caso o presidente resolvesse ler aí, talvez ele seja fosse até obrigado a ler, mas o governo Lula atuou, certo? Ofereceu cargos, vagas, dinheiro, sei lá o que ofereceu, e eu sei que ele conseguiu tirar 8 ou 10 assinaturas do pedido de CPI, do requerimento, e com isso a CPI se inviabilizou, não vai ter mais no Senado. Parece que tem uma CPI mista sobre esse assunto, com votos, mas aí depende talvez do Arthur Lira e tal, certo? Não sei se vai sair uma CPI dos 8 de setembro, mas é o caso. Também é errado. Não é certo você queira impedir a CPI dessa maneira, né? A maneira, inclusive, como foi impedida também é errada. É triste. Crítica tanto na Lesp quanto no Congresso, tentar impedir CPI, que é um instrumento da minoria, é um absurdo. CPI com causa, né? Porque tem muitos deputados também que querem fazer CPI com coisas que não tem nada a ver com nada, né? Exatamente. Pegam uma fake news qualquer aí, acusam tal. Já teve muito disso, eu lembro. No tempo do Fernando Henrique mesmo, o PT tentou implantar algumas CPIs aí que não tinham nada a ver com nada, certo? Com notícias de jornal que não se confirmavam. Aí é só para desgastar o governo. Exatamente. E aí o governo tem que reagir. No caso, a justificativa política do governo para pedir a retirada da CPI é exatamente isso que a oposição ia usar de palanque para desgastar o governo no momento que precisa fazer muitas reformas. Não sei se tem algo. Mas a oposição está lá para isso também, né? Ela é contra o governo. Se vai desgastar ou não é outro problema. Tá errado também. Faz parte do jogo político, mas algumas atitudes eu acho que são golpes baixos. São condenáveis, são bem condenáveis, muitas atitudes em relação a esse tema aí. São muito condenáveis. Bom, aqui pra gente o Edmilson Santos. Ser solidário ao meu xará. Eu também achava que ele tinha um discurso de ódio contra a direita, mas com o passar do tempo notei que o mesmo tem sido bem imparcial em seus comentários. Critica a direita e a esquerda sendo
pertinente. Tá aí para você, Edmilson Só Santos. não tem aí. discurso de ódio aqui. As coisas que eu odeio eu guardo, eu não falo. O Edivaldo, gente, aquela cartinha da democracia do ódio, da bancada da bala, que não tinha amor, assinado pelos artistas, jornalistas, economistas, até de empresários que se arrependeram, porque hoje o MST já invadiu suas fazendas e se arrependeram. Ainda está valendo nesse desgoverno do amor venceu, o Edivaldo aqui, fazendo o seu comentário. Isso aí é uma retórica política também, né, gente? Pois é. Do amor, do ódio, isso também faz muito parte da retórica política que cada governo implanta, tá? Então, portanto, as participações dos nossos ouvintes, tem muita participação, então estou aqui correndo com elas. Continue mandando a sua mensagem para o 19971021493. Mas a gente tem que ir para mais um intervalo. Na volta, a gente vai ler mais participações e vai falar sobre a questão da taxa de juros, a polêmica sem fim. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Paulista com a melhor transmissão. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor equipe esportiva do interior. Narração com emoção. Comentários com credibilidade. Um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito escolha a vida. Seara, e experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora, News Drops com o Henrique do Vale, direto da Flórida. Funcionários de emergência no estado da Califórnia estão enviando equipes de resgate com escavadeiras em vários condados, já que mais chuva e neve está caindo no estado. O governo está alertando que poderá ter queda de energia durante dias, além da possibilidade de evacuação em algumas áreas. No condado de São Bernardino, as autoridades alertaram que os residentes que vivem nas áreas das montanhas precisam limitar as viagens e manter pelo menos 2 semanas de suprimento de comida, água, medicamentos e também combustível. E o sindicato que representa 30 mil funcionários de escolas em Los Angeles estão de greve e isso pode afetar mais de 500 mil estudantes. O superintendente Alberto Carvalho acabou anunciando que as aulas no segundo maior distrito do país seriam canceladas. O sindicato quer aumentos salariais, melhorias no ambiente de trabalho e também melhores benefícios médicos. Os professores recebem, em média, cerca de $22 mil por ano, um salário muito baixo considerando o alto custo de vida de Los Angeles. Na verdade, qualquer funcionário em qualquer cadeia de sanduíches, por exemplo, acaba recebendo um salário muito maior do que isso. E um fungo resistente a medicamentos e potencialmente mortal está se espalhando rapidamente nas instalações de saúde dos Estados Unidos, de acordo com um novo estudo pelo Centro de Controle de Doenças. Os casos clínicos da Candida auris, ou C. auris, quase dobraram em 2021. Também triplicou o número de casos, segundo dados do CDC. O estudo constatou que os casos clínicos aumentaram a cada ano, disparando de 53 em 2016 para 1.471 em 2021. Os casos de Candida auris foram inicialmente confinados às áreas de Nova York e Chicago, mas agora se espalharam para mais da metade dos estados aqui nos Estados Unidos. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. 11 horas e 14 minutos aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas, Bastidores do Poder de volta. Você que acompanha a gente pelo 85,7, AM 1170 e pelos aplicativos. Muito obrigado pela sua companhia, é muito bom estar todos os dias aqui conectado na Rádio Bandeirantes. A tecnologia, né? Trabalhei, para quem não sabe, eu trabalhei muito tempo no Grupo Bandeirantes em Campinas, onde eu comecei minha carreira. Entrei em 2014, saí em 2021. 2021. Hoje eu estou na Band em São Paulo, continuo no Grupo Bandeirantes de Comunicação, mas em uma outra sede. Continua ainda com a possibilidade, a internet, né, Edmilson, nos possibilita continuar. Eu que vivo Campinas ainda, as pessoas não sabem, mas eu tô todo fim de semana aí, dia de semana que eu estou de folga, eu estou em Campinas, que minha família toda é daí, conheço muito bem a cidade, trabalhei muito tempo, então, tô em São Paulo, mas, como dizem, a minha pátria é Campinas, né? Rodrigo, o Thiago é um campineiro da gema, assim, não nos abandona, não. Tá aqui e não vamos abrir mão. E pior que eu vou falar para vocês, eu sou um apaixonado pela cidade. Eu moro em São Paulo, acho que é uma bela cidade, tem seus problemas. É claro que eu estou aqui, também atuo aqui na comunidade para melhorar onde eu moro, onde eu tenho apartamento, mas também estou dia a dia de Campinas, sou um apaixonado pela cidade. E olha, comparado a São Paulo, Campinas é um paraíso na terra, tem tudo de bom, mas a vida às vezes nos traz para alguns caminhos que a gente tem que seguir, mas quem sabe a gente volta um dia a morar fixamente em Campinas, né? Quem sabe, quem sabe. Bom, vamos falar dos juros, que esse aí não tá nada fixo e tá uma loucura. Tá fixo, mas tá uma polêmica em torno disso, porque apesar da pressão do governo, a taxa básica de juros no Brasil vai continuar em 13,75 ao ano. A decisão foi tomada por unanimidade pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, após reunião na tarde de ontem. É o maior patamar em 6 anos e permanece inalterado desde agosto do ano passado. A manutenção da Selic em 13,75 era esperada pelo mercado financeiro, mas havia expectativa pela indicação de uma redução da taxa. Em comunicado divulgado após o anúncio, no entanto, o Copom sinalizou que pode até subir os juros se a inflação não cair como esperado. Em nota, o comitê se tem incertezas em relação ao cenário externo, como a recente quebra de bancos regionais nos Estados Unidos e a crise de liquidez do Credit Suisse. Já no âmbito doméstico, o texto menciona as dúvidas sobre o futuro arcabouço fiscal, que deverá ser anunciado pelo governo apenas em abril. Na avaliação da colunista de economia da Rádio Bandeirantes, Juliana Rosa, o BC não aliviou. Foi muito duro o Banco Central. Se esperava que o Banco Central falasse no comunicado que estava considerando a possibilidade de reduzir os juros em breve. E, pelo contrário, ele fala que pode até subir juros porque as expectativas de inflação ainda estão altas. Ele cita fatores que poderiam justificar a queda de juros, como a piora do cenário internacional, com essa crise aí dos bancos, podendo reduzir crédito e o crescimento mundial, e cita a piora do crédito aqui no Brasil por causa das lojas americanas. Os bancos reduziram crédito, estão cobrando mais caro, a inadimplência não para de subir. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia.
Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Bom, tá então o comentário da Juliana Rosa, nossa comentarista de economia, e agora a gente vai ouvir a repercussão entre os integrantes do governo. Isso porque a decisão do Copom contrariou a expectativa do governo Lula, que enxerga a alta taxa um obstáculo para o crescimento econômico. Pela internet, a presidente do PT, Gleice Hoffmann, criticou o chefe do PC, Roberto Campos Neto, dizendo que os juros altos só beneficiam o rentismo e quem não produz. O ministro da Fazenda também se pronunciou. Para Fernanda Haddad, o comunicado é preocupante. No momento em que a economia está retraindo e que o crédito está com problemas, sobretudo empresas, famílias, o Copom chega a sinalizar até a possibilidade de uma subida da taxa de juros, que já é hoje a mais alta do mundo. Daqui a pouco você vai ter problemas das empresas para vender, recolher impostos. Com a manutenção da taxa atual de 13,75, as reações também surgem de outros lados. Na Câmara, a Comissão de Finanças e Tributação, comandada por um aliado do governo, aprovou o convite para que Roberto Campos Neto dê explicações. Em nota, a Força Sindical classificou a taxa de juros como extorsiva. Ontem também foi marcado por uma decisão importante sobre os juros da maior economia do mundo. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, anunciou o aumento da taxa em 0,25 ponto percentual. De Nova York, informa o correspondente da Rádio Bandeirantes, Eduardo Barão. Em comunicado, o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, anunciou que está empenhado em fazer com que a inflação volte para a meta de 2% ao ano. Hoje está em torno de 6%, mas vem desacelerando nos últimos meses. Esse foi o 9º aumento consecutivo numa tentativa das autoridades monetárias norte-americanas de controlar a inflação mais alta do país em 4 décadas. Com o reajuste de 0,25 ponto percentual, a taxa de juros oficial fica no intervalo entre 4,75% e 5% ao ano. É a mais alta desde 2007. Economistas afirmam que um aperto maior agora poderia complicar ainda mais a situação das instituições financeiras, com condições de crédito piores. Nas últimas semanas, os bancos do Vale do Silício, Signature, anunciaram falência, e o First Republic Bank pediu socorro para evitar uma quebra. O Federal Reserve ainda prevê mais uma alta residual dos juros para 2023, o que deve segurar a taxa anual em torno dos 5% ao ano. Bom, tá aí então, reação do Banco Central norte-americano, também a gente tem aqui no Brasil, e sem dúvida nenhuma, isso vai abrir uma crise, sem dúvida, entre Congresso, quem quer que abaixe os juros, e eu vou colocar aqui já na conversa o nosso ouvinte, o Celso Santos. Bom dia, Edmilson e Thiago. É terrível que o Banco Central não tenha baixado os juros. Ontem, como é de praxe, foi divulgado apenas o comunicado do Copom, o qual costuma ser bem sucinto. Vamos aguardar a ata do Bacen. O Bacen é o Banco Central, para entender melhor a decisão. Porém, o governo Lula também tem sua parcela de culpa. Lula falou mal do teto de gastos por toda a campanha eleitoral e desde novembro de 2022 ele já é presidente eleito. É difícil entender porque o governo ainda não apresentou algo no lugar do teto de gastos. Eu achava que o governo já tinha algo pronto ao assumir. Nós já estamos no final do 3º trimestre de 2023 e até agora o futuro econômico do Brasil está incerto. Eu, sinceramente, esperava mais agilidade do governo, dada a grave situação do Brasil. Abraço, Celso Santos. Só vou fazer uma ponderação aqui, Edmilson, antes, é que é difícil o governo montar um arcabouço sem ter noção das contas. E a transição foi uma transição muito complicada, né? Eu, sinceramente, acho que está apresentando até rápido demais. Eu estava esperando lá para agosto. Não, tinha que ser sido mais rápido, sim, né? Porque você não começa um governo totalmente às cegas, né? E contra, né, várias coisas que existiam. Você tem que ter um plano para acabar com aquilo que você estava criticando antes. O Lula foi eleito com um discurso contra o teto de gastos,
contra a independência do Banco Central, contra a taxa de juros elevada, certo? Então, quando alguém discursa contra isso durante a campanha, depois tem a transição, ele devia ter que forçado a barra para apresentar um plano para, pelo menos, anunciar esse plano. Olha, vai ser implantado só em maio, mas o plano devia estar pronto. Por quê? Porque o mercado precisa? O mercado precisa de segurança no ambiente econômico que ele atua, certo? E de previsibilidade, certo? Não pode ficar sabendo o que vai acontecer, ficar tentando adivinhar. O investidor, quando tem que tentar adivinhar o que vai acontecer num país, ele prefere jogar o dinheiro dele lá no dólar, certo? Não vamos jogar aqui, vamos deixar em outro país, porque aqui não há previsibilidade do que vai acontecer, certo? Então, a gente está aí no fim do primeiro trimestre, né? Não do terceiro, como o ouvinte errou aí, mas ele falou terceiro trimestre, mas é o primeiro trimestre que nós estamos acabando. Já devia ter, e teve uma oportunidade, já que o Haddad apresentou um plano, mas parece que o Lula não gostou, certo? E adiou. Esse adiamento também forçou a barra para que o Banco Central mantivesse a taxa de juros em 13,75%. Não é alta, pode ser alta, mas eles têm que saber o futuro. Essa taxa de juros está prevendo a inflação futura, porque a atual já não pode mais fazer nada contra ela, já existe aí. Então, para baixar a taxa de juros no futuro, tem que aumentar o juro agora. Se há uma outra solução, e eu já disse aqui que a solução passa por uma economia do governo, por um governo talvez vender estatais e tudo mais para melhorar a situação do déficit orçamentário, esse tipo de coisa, mas o governo Lula não sinaliza nada disso, né? O Lula acaba de anunciar aí que vai bancar o salário das enfermeiras todas, das enfermagens todas nas santas casas do Brasil inteiro. Nós vamos bancar, vamos subsidiar o aumento de salário dela. Tudo bem, pode ser uma medida necessária, pode ser, mas ela vai contra esse espírito necessário de que o governo precisa economizar, certo? Não é ficar trocando aí, mudando a retórica, né? Falando que investimento, dinheiro gasto em educação é investimento, em saúde é investimento. Tudo bem, é investimento, eu posso até concordar, mas é o dinheiro que vem do cofre e o cofre está vazio. É isso. Nesse ponto aí, eu e o Edmilson discordamos, porque eu estou na linha dos economistas que acham que a taxa de juros está muito alta. Vamos esperar aí a nota do Bacen, a ata do Bacen, para a gente ver o que do Banco Central, para ver o que vai ser a explicação. Eu acho, na minha opinião, que essa taxa de juros não se justifica nesse momento. Não acho que ela tem que ser baixa ainda, mas acho que ela já tinha que estar numa tendência de queda, porque quando começou essa alta, o efeito já começou a ser sentido, porque geralmente é nesse prazo um prazo longo, quase 10, 12 meses. Então, eu acho que estava na hora de baixar. Ouvi alguns economistas que concordam, sigo mais a linha deles, tem aqueles que discordam dessa posição. Acho que o Banco Central, o governo tem os seus erros para que essa taxa não caia, sem dúvida nenhuma, os erros que o Edmilson apontou, mas acho que o Banco Central também está fazendo uma política equivocada. Errou quando abaixou demais a taxa de juros e agora erra quando mantém ela muito alta. Eu sou crítico a essa política monetária do Banco Central. Não sou economista, passo isso com base naquilo que eu leio, das fontes que a gente segue. Tanto que o Jason, que estava aqui com a gente ontem, é uma das fontes que eu converso sempre, e ele tem um pensamento completamente diferente, mas nem por isso eu deixo de conversar com ele, porque é assim que a gente forma opinião. Claro. Várias opiniões distintas. Para a gente terminar aqui, vou terminar de ler os ouvintes. O Edivaldo, sobre a CPI da Soraya, foi arquivada pelo Pacheco devido às assinaturas. Eram de políticos que não fazem mais parte dessa legislatura. A que está em andamento é a CPMI com mais de 200 parlamentares. Ela é automática e vai ser lida. Achei estranho Lira não viajar mais para a China. Não sei se é por esse motivo. Mas viu, Tiago, só um adendo aí, existe uma CPI dos atos de 8 de janeiro acontecendo na Câmara Distrital de Brasília, né, que é o governo de Brasília lá, é a Assembleia Legislativa do governo de Brasília, e ela, saiu a notícia agora há pouco, ela acaba de convocar para depor na CPI o general Heleno, ou seja, ali a coisa vai pegar fogo mesmo, certo? Eu não sei o que vai acontecer, vamos ver. Ele foi convocado, vamos ver se ele vai ou se ele vai arranjar um habeas corpus aí para não ir. Eu gostaria que ele fosse, ele tem muito para falar. É isso aí, gente. 11 horas e 28 minutos, não há tempo para mais nada. Ficaram algumas mensagens aqui ainda. A gente não conseguiu ler. Hoje, muitas participações aqui no Bastidores do Poder. Agradeço demais a participação dos ouvintes. A gente vai ficando por aqui. Você fica agora com as notícias do esporte. E a gente volta amanhã com Bastidores do Poder. Tenha uma excelente quinta-feira. Tchau, Edmilson. Tchau, Tiago. Até amanhã. Obrigado pela audiência.
Você ouviu Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 5.